Agora, uma pessoa também que está assustada aí com essa questão, com essa prisão do Silvinei Vasquez, é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né? Que ontem, inclusive, prestou um depoimento à CPI dos atos golpistas. Disse um monte de coisa que, né, já nessa operação já foi desmentida. E que agora o próprio Silvinei tenta se distanciar. Falar, não, mas quem, né, nos bastidores que eu estava lendo aqui nas reportagens, não, mas quem determina não é a Polícia Rodoviária Federal que determina a operação, é o Ministério. Então, aí começou aquele jogo de eu não tenho nada a ver com isso, tá ali e tal, né? Será que nessas, é claro, né, assim, todos estão poupando o ex-presidente Bolsonaro, né? Até quando, né, que conseguem... Claro, a gente não tem como a gente saber, né? Mas, assim, agora a coisa tá começando a apertar. Você vai vendo que a situação em várias linhas de investigação, e essa é uma delas, né, vai se complicando, né? Vai chegando cada vez mais próximo de quem que, de fato, mandou matar Marielle, né? Tô brincando, mas matar nesse sentido. Olha, veja, no caso desse processo todo, você vê que vai se formando ali um grupo. Não vou chamar de quadrilha, porque isso seria um termo jurídico que eu não domino, né? Mas vai se formando um grupo ali que ele vai atuando acima das instituições. Então, você tem gente no Ministério A, no Ministério B, no Ministério C, mas há uma concatenação do ponto de vista da continuidade de um projeto político. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito ruim para a nossa história, mas nós vamos ter que superar, não tem muito jeito, Marcela. E até chegar a quem mandou, quem foi que fez, quem não fez, a gente vai ter que deixar a água passar por debaixo dessa ponte para que ela saia mais límpida. Porque, veja, processos, por exemplo, que são possíveis de delação premiada, tem que ser processos negociados. Não pode ser de delação forçada. Não pode ser com base em chantagem. Não pode ser com base... Eu te deixo preso lá até você falar alguma coisa e fechar um acordo. Não pode ser com base no terror. Né? Tem que ser negociado mesmo. Tem que ter um advogado. Esse advogado ele tem dever e direito de defender o seu cliente. Né? Até que se chegue à consciência do acusado e de seu advogado de que o caminho melhor seria mesmo de revelar as informações que se tem. Para o processo não ser desmoralizado, né? E mesmo assim, as informações que se tem, quando você olha por aquilo que se sabe, né? Quem sou eu? Não sou advogado, mas por aquilo que se sabe desses processos, cada vez que um sujeito em processo de delação premiada faz uma acusação, indica algo, aquilo tem que ser checado. Uhum, Aquilo tem que estar consubstanciado em provas concretas. Então, não adianta o sujeito simplesmente abrir o bico. Ele tem que mostrar que aquilo faz sentido, que há coerência naquela história que ele está contando. Então, isso vai demorar, eu diria para você que calma, porque o Brasil ainda é nosso, não é? Então, vamos devagar, né? Porque essas coisas vão chegar. Mas dá pra gente falar, assim, pensando aqui no 8 de janeiro, que a gente é um país melhor ou pior? Eu acredito que, como resultado do 8 de janeiro, a gente é um país onde as instituições resistiram. Isso é um bom sinal. Uhum. O que a gente tem que cuidar, na minha visão agora, é para não deixar que toda essa pressa de precisar apontar o dedo para alguém, para uma só pessoa, não nos tire a visão de que as coisas são muito mais complexas do que parecem. Até porque acho que não é uma só pessoa. Exato, né? São grupos. Quando o professor disse grupo, é uma palavra que eu tinha escrito aqui mesmo. Porque dificilmente uma pessoa só é um culpado por tudo que aconteceu. São grupos que vão se contaminando com outros grupos e corrompendo pessoas. Até me surgiu uma pergunta que eu gostaria de fazer para o professor de Ciências Políticas. Tamo junto aqui. Se você acha que o fato de você ter instituições como a Polícia Federal, não estou falando jamais que a instituição como toda
como um todo seja corrupta. Mas isso tudo que aconteceu e a gente vendo pessoas, membros de diferentes instituições sendo coniventes e ajudando, de certa maneira, com que talvez um golpe fosse feito, isso é um sinal de que a gente é um país mais corrupto do que a média? Sinceramente, não acredito nisso, até porque é difícil você ter uma métrica, né? Um corruptômetro, né? Que você possa, né, dizer esse é mais do que aquele. Qualquer democracia tem problemas, uma democracia não é um regime pronto e acabado e imutável, o aperfeiçoamento institucional é uma ordem, né? Precisa estar sempre sobre a mesa. Agora, o que você tem nessas instituições, em qualquer lugar do mundo, são contradições internas. Você tem, por exemplo, setores de uma determinada organização, pode ser a polícia, pode ser o exército, pode ser os médicos, pode ser o diabo, né? Você vai ter gente que é articulada com uma determinada força política, você tem gente que é articulada com outra força política, né? E você tem aqueles, né, que são legalistas, né? Esses conflitos, de pelo menos 3 grupos sempre... Professor, fala um pouquinho mais esses perto. conflitos entre esses grupos, né, de um lado, do outro, e aqueles que tentam cumprir o seu papel, sempre existirá. E o que a gente tem que torcer é para que aqueles que, de fato, querem cumprir o seu papel, querem atuar de acordo com a lei, querem atuar de acordo com a impessoalidade republicana, que esses vençam ao final. Agora, a sociedade precisa ajudar, porque a sociedade não pode cair nessa disputa dos grupos. A sociedade não pode se deixar levar, a sociedade não pode entrar, não é, numa histeria do bem contra o mal, né? E isso não importa de que lado seja, não é? Porque não é assim que a política funciona, o bem contra o mal. Ninguém é completamente bom e ninguém é completamente mal. O que se tem são visões de mundo e que o eleitor, todos nós aqui, temos que avaliar, temos que pesar, temos que considerar e ver qual é o projeto de sociedade que a gente quer. Eu não quero um projeto de sociedade, por exemplo, que eu elimine alguém. Né? Eu quero um projeto de sociedade onde eu possa conviver. Ter ideias divergentes, evidentemente, né? Que faz parte. Você tem isso no casamento. Né? E tudo bem, né? E tudo bem, e vida que segue. Né? Agora, essa visão de que o adversário é inimigo e que ele precisa ser eliminado, e que o poder vale tudo, eu acho que isso só prolifera porque há na sociedade grupos que entendem dessa mesma forma e que ficam dando força para esse tipo de prática política. Eu acho que nós temos que pensar num processo de educação política, né? Baixar a bola, esfriar um pouco essa temperatura e começar a discutir com muita calma, né? O que nós somos, o que nós queremos, né? E que país nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos.